Olá, eu sou a Lara de Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês a relação do estresse com o TDAH. Então, na primeira parte do vídeo eu vou falar um pouquinho do estresse relacionado às crianças com TDAH. E na segunda parte eu vou falar do estresse relacionado aos cuidadores, então aos pais, as mães, enfim, os avós, aqueles que cuidam da criança com TDAH. Vamos juntos? Então, para a gente iniciar, eu quero explicar um pouquinho que o estresse, ele é um processo, né, de adaptação fisiológica que acontece no nosso organismo, principalmente em momentos em que a gente supõe que está correndo algum risco. Então, o estresse, ele é um processo que ele é benigno, né, que ele age para proteção da espécie. Então, a gente cria um sinal de alerta para se proteger. Qual que é o problema dele? Ele se torna maligno se a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, se eu tô quase dormindo, eu escuto um barulho estranho na minha casa, eu desperto e eu vou lá olhar o que está acontecendo e pode ser bastante provável que eu perca o sono. Então, eu tenho uma reação fisiológica que é uma reação para me proteger, né? Eu perco o sono porque eu preciso ficar ali em estado de alerta. Mas se eu vou até ando pela casa, observo que não tem nenhum problema, que caiu um objeto, alguma coisa e que tá tudo bem, a ideia é que a gente volte pra cama e que daqui a um tempinho a gente consiga dormir, né? Então é uma reação que pode ser benigna porque ela é de proteção, né? Agora, se a gente não consegue controlar isso, aí ele pode se tornar um fator maligno. Então, a maneira como eu vou enfrentar, né, com esse processo de enfrentamento do estresse, ele vai ser diferente dependendo do quanto eu tenho de estratégias para lidar com isso, né? De quantas ferramentas psicológicas eu tenho e sociais, né? Como é que eu consigo lidar com isso? Então, algumas pessoas vão lidar de maneira com maior facilidade, outras com menos facilidade. Esse processo, né, de enfrentamento ao estresse, ele vai se dar de maneiras diferentes em diferentes indivíduos, mas ele também pode se dar de maneira diferente no mesmo indivíduo que passe por ciclos diferentes na vida. Então, por exemplo, se eu sofro um assalto, se é a primeira vez que eu sofro o assalto, pode ser que a minha reação fisiológica seja de total parada. Então eu fico imobilizada, eu não consigo reagir, não consigo nem responder ao assaltante, por exemplo. Essa pode ser, eu fiquei com tanto medo que eu paraliso, né? Mas se eu passo por um outro momento, em outro momento, um novo assalto, pode ser que nessa outra vez, como eu já tive uma experiência, eu já passei por aquilo, eu tenho uma reação diferente. Então, as reações de enfrentamento a esses momentos de estresse, ela pode ser diferente de indivíduo para indivíduo, mas ela pode ser diferente no mesmo indivíduo em momentos de vidas diferentes. O estresse, ele pode ser ocasionado tanto por estímulos externos ou internos, né? Então, por exemplo, quando eu falo, alguma coisa caiu, eu perdi o sono, eu acho que é um bandido, então todos esses são estímulos externos, né? Que acontecem no ambiente. Pensando na criança com TDAH, então a gente já sabe que a criança com TDAH, ela vai ter mais dificuldade, ela tem menos ferramentas para lidar com esses fatores estressantes, principalmente porque a criança com TDAH, ela tem uma dificuldade de autocontrole, né? Então, ela vai ter mais dificuldade, a gente já sabe. E os fatores externos que podem trazer mais problemas para a criança, então, quais são eles? São as dificuldades de lidar com os pais ou com os professores, são as dificuldades em lidar com a pressão externa, em lidar com a cobrança excessiva de responsabilidade ou de desempenho, as cobranças nas relações sociais e o excesso de responsabilidade. Então, por exemplo, aquelas crianças que estão passando por um momento de avaliação, por aquela semana de provas, então a gente vai perceber que ela pode lidar com mais dificuldade, né, e sentir essas pressões como algo muito estressor. Crianças às vezes que têm a responsabilidade
de cuidar de outras crianças, né? Por isso que a gente diz que isso não deve acontecer, porque é um fator de grande problema e pode causar estresse. Crianças que às vezes competem em atividades ou em esportes, né? Para algumas, né? A gente sabe, algumas crianças vão lidar muito bem com isso, com desafios, etc. Mas outras vão sofrer bastante, né? Vão ter mais dificuldade em lidar com esses fatores estressantes, tá? Então esses são fatores externos. Os fatores relacionados então a causas internas, né? Podem ser excesso de preocupação, medo, insegurança, né? Então a criança vive algumas situações, às vezes essa cobrança nem é tão grande, vinda de pais, de professores, enfim, vinda desse mundo externo, mas ela tem uma cobrança própria, né? Então são questões mais relacionadas ao mundo interno da criança. Então o medo, a insegurança, a preocupação, esses são fatores de causas internas, né? E a gente sabe que é bastante comum quando a gente vai pensar nas crianças com TDAH. Pensando, né, na criança com TDAH também, a gente sabe que as crianças com TDAH, elas vão ter um número maior de sintomas físicos, né, e psicológicos quando comparadas a crianças que não têm o transtorno. Tá? Então eu vou falar aqui alguns sintomas que são bastante frequentes, são recorrentes, que as crianças com TDAH acabam apresentando, tanto físicos quanto psicológicos. Então é bastante comum que a criança ela se queixe de dores gastrointestinais, então por exemplo tem dor de barriga, às vezes até diarreia. A criança reclama muito de dor de cabeça, náusea, a criança acaba apresentando momentos de enurese. Enurese é aquela dificuldade que a criança tem em controlar o xixi, que ela pode acontecer durante o dia ou ela pode acontecer só à noite, né? A gente tem umas diferenças aí relacionadas a essa questão, né, da enurese. Então também a criança pode apresentar episódios de não controlar o xixi, né? Fazer xixi na cama à noite ou fazer xixi na própria roupa durante o dia. A criança também pode fazer queixas e apresentar a taquicardia, né? Que é o batimento acelerado do coração, visão embaçada e oscilação no peso. Tá? Então esses são sintomas físicos muito comuns que podem acontecer e que as crianças podem se queixar. Mas o que a gente tem que deixar bem claro é que essas questões, se recorrentes, elas devem ser investigadas com o pediatra. Então, a criança está com a visão embaçada, está com muita dor de cabeça, é importante que o pediatra avalie, ou que o oftalmo avalie, né, que ela faça as avaliações para descartar qualquer questão física, né? Se essa criança se queixa com frequência de dor de cabeça, mas ela já fez todos os exames, ela já fez todas as avaliações médicas e foi descartado qualquer problema clínico dessa criança, a gente não tem uma causa fisiológica encontrada para isso, aí que a gente vai pensar que esses fatores são fatores relacionados ao estresse, né? Então a gente sempre tem que pensar que a criança teve uma série de queixas relacionadas às questões fisiológicas, isso deve ser investigado primeiro com o próprio pediatra que acompanha a criança. Descartado qualquer possibilidade de uma doença, de alguma questão física, é que a gente vai pensar que é o estresse que tem causado esses sintomas físicos na criança e no adulto, né? Isso serve para todos nós. Alguns sintomas físicos também que a gente pode pensar mais relacionados a sintomas psicológicos são a tristeza, o medo, a insegurança, né? Então a criança se queixa que ela tá triste, que ela tá aflita, né? Às vezes tem uma angústia, né? Então essas questões também podem ser sintomas físicos decorrentes dessas situações aí de estresse que a criança não está conseguindo resolver ou entender, ou enfim, lidar dela da melhor maneira possível. Outros sinais importantes que a gente pode ficar atento é a perda do apetite e a dificuldade para dormir, tá? Então a criança ou ela tem uma agitação muito grande, ela tem dificuldade para pegar no sono,
ou o sono é muito agitado, enfim, a gente pode observar também alguns sinais aí de estresse que podem influenciar no sono dessa criança. Isso também é bastante comum quando a gente vai pensar em crianças que estão sofrendo estresse de um modo geral e nas crianças com TDAH. Então, por que a gente coloca, né, essa questão dos fatores de estresse e desses sintomas que podem aparecer, pensando principalmente nas crianças com TDAH. Por quê? Porque a gente sabe que a criança com TDAH ela vai ter uma maior dificuldade de enfrentamento dessas situações, né? Então, quando elas vivenciarem por algum motivo essas situações, elas vão ter menos ferramentas para lidar com isso. Por quê? Porque a criança com TDAH, ela tem uma dificuldade de autocontrole, né? Ela tem uma impulsividade muito grande. Então, se eu preciso controlar esse momento aí de estresse, né? Dessa situação que me coloca em potencial risco e eu não tenho controle das minhas atividades, eu tenho uma dificuldade de controlar os meus impulsos, vai ser muito mais difícil lidar com essas situações. E o que acaba acontecendo? Aí a criança com TDAH, ela vai ter um aumento desses comportamentos inadequados. Então, por exemplo, se ela está se sentindo com muito medo ao se relacionar com as outras crianças ali, porque alguém falou alguma coisa, fez alguma coisa que ela se sentiu acuada, se sentiu amedrontada, ela vai ter comportamentos, por exemplo, de fuga. Então eu fiquei muito assustada, é uma situação de grande estresse e a criança sai correndo, por exemplo, né? Em outras situações, por exemplo, a criança está vivendo uma situação da vida escolar, tá numa semana de provas, numa semana para entregar trabalhos, que ela já tem uma dificuldade, porque é muito comum que as crianças com TDAH apresentem dificuldades na vida escolar, né? É mais difícil para ela acompanhar as atividades, enfim, por todo o quadro mesmo que a criança apresenta. Então é recorrente que ela se queixe, por exemplo, de dor de cabeça, bem na semana que ela precisa entregar aquele monte de trabalho. Por quê? Porque ela está vivendo uma situação de grande estresse, né? Ela não está conseguindo dar conta daquela situação e aí ela começa a apresentar esses sintomas, né? Dizer, eu tenho dor de cabeça, tenho muita dor de cabeça, não estou conseguindo fazer, né? Não vou para a escola, ou chora bastante, enfim. O choro excessivo também pode ser, né, um sintoma aí físico que a gente percebe na criança, né? Por quê? Porque ela não está conseguindo lidar com essa sobrecarga aí, ou com essa situação de sobrecarga, ou com a situação de relacionamento social. Por quê? Porque essas situações já são situações desafiadoras para a criança com TDAH. Lembrando, né, que essas questões relacionadas ao estresse, esses sintomas, eles se dão na população de um modo em geral, né? Esses sintomas eles podem acontecer com crianças ou adultos, que não apresentem o TDAH ou que não apresentem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, mas que vivem uma situação inadequada ali, ou que está com alguma dificuldade pontual e específica, né? O que eu estou trazendo aqui, esses sintomas e dando a ênfase, é porque a gente sabe que as crianças com TDAH, elas têm mais chance de desenvolver esses sintomas e viver essas situações estressantes com maior dificuldade de enfrentamento da situação. Então, para trabalhar essas questões mais relacionadas às dificuldades de relacionamento social da criança com TDAH, eu desenvolvi um jogo, né, de tabuleiro específico que está lá disponível no meu site, que pode auxiliá-los, né, para trabalhar bem essa questão social, de relacionamento com o outro, das atividades da vida diária, das questões das relações com a família. Então, se vocês, pais, aí, se sentirem à vontade para trabalhar, conhecer a atividade, começar a trabalhar com eles, é uma ferramenta que pode ajudar vocês, sabendo sempre que o acompanhamento psicológico, a orientação parental, para quem me segue nas outras redes já sabem que eu falo muito disso, então a orientação parental ela é bastante importante, porque vai ajudar
vocês, né, a lidarem no dia a dia, aprender como melhorar as atividades da vida diária e melhorar as atividades da família. Mas quando a gente for pensar nas atividades acadêmicas, no processo de desenvolvimento cognitivo, é importante que a criança seja estimulada com atividades acadêmicas, né, mesmo. Então, se for possível, que a criança faça uma atividade no contraturno escolar, que ela tenha também um acompanhamento específico de profissionais nesse sentido, né, para desenvolver algumas questões de aprendizagem ou da própria leitura e escrita, ou de repente se a criança é um pouco mais velha, pensando em algumas disciplinas específicas, é bastante importante, mas lembrando também que vocês, pais, também podem dar esse suporte se vocês se sentirem preparados para isso, né, e aptos para que a criança faça também em casa, em outros momentos, atividades de reforço escolar, tudo bem? Agora, pensando mais especificamente, né, nesses pais ou cuidadores da criança com TDAH, como que a gente observa essa questão relacionada ao estresse, e aí eu vou trazer algumas informações que eu acho que pode esclarecer aí para vocês que estão me ouvindo, se vocês identificam, se faz parte da rotina de vocês, enfim, algumas informações que são bastante importantes também. Para aquelas famílias que percebem que a criança tem uma dificuldade de organização e tem maior dificuldade em relação a controlar os impulsos, né, e tem essa hiperatividade aí com bastante frequência, já se sabe que essas famílias ou esses cuidadores, eles vão sofrer mais estresse do que famílias que não vivem com essas dificuldades, ou que as crianças não apresentam essas queixas. Então a gente já sabe que o pai da criança que é muito impulsiva, que é hiperativa, que é desorganizada, ele vai sofrer mais estresse do que uma família que não viva nessas condições. Por quê? Porque nós sabemos que as queixas mais frequentes que eu escuto e que os outros colegas profissionais da área também escutam estão relacionadas à dificuldade de organização da vida diária, de cumprir as rotinas, as tarefas, da vida escolar, a vida familiar e das atividades da vida diária, então desde as atividades de higiene, etc, etc, e nos relacionamentos pessoais. Então, todas essas queixas, elas são bastante frequentes e normalmente essa questão da impulsividade, né, da agitação e da desatenção, elas interferem em tudo isso e essas queixas são recorrentes e os pais acabam tendo uma dificuldade enorme para poder lidar com tudo isso, né? Então já é sabido que sim, os pais que relatam essas queixas, eles acabam tendo um sofrimento e tendo uma dificuldade maior de enfrentar essas situações de estresse também. Para vocês que já me seguem, ou que já ouviram, eu já falei algumas vezes dessa questão da importância da rotina familiar, né, para criança com TDAH. Por que a gente bate tanto nessa tecla, né? Porque o TDAH, ele é um transtorno complexo. Por quê? Porque a criança com TDAH, com toda essa desorganização e a impulsividade, ela vai influenciar a família, só que a família, se ela também, independente da criança, ela tem uma desorganização no dia a dia, essa desorganização e essas dificuldades também vão influenciar diretamente na criança. Então, a interação, ela é complexa. Por quê? Porque a criança, com toda essa dificuldade, é claro que ela vai causar algumas dificuldades na rotina da família, mas se a família também não tinha rotina, já não tinha uma certa organização, isso fica pior, né? E sabendo também que eu já conversei em outros vídeos e nas minhas redes sociais que o TDAH, ele tem uma questão que é genética. Então é muito comum que ou o pai ou a mãe tenham o transtorno ou ambos apresentem o transtorno. Então isso também vai trazer algumas dificuldades nessa relação e nessa convivência, né? Então por isso que a gente sabe que também o estresse ele acaba aumentando. E quais são as questões que a gente acaba ouvindo muito, que acabam trazendo muito desgaste para a família e podem ser fatores que aumentem o estresse, né, dessa família?
Porque essa criança, ela precisa de uma supervisão diária. Todas as crianças precisam de supervisão, né? A gente sempre vai dizer isso. Mas a criança com TDAH, essa supervisão ela precisa ser mais próxima ainda da criança, né? A família precisa coordenar as atividades, dizer exatamente como fazer, o que fazer. Isso causa um desgaste. Essa família ela vai ter que acompanhar essa criança em serviços de saúde, em outras atividades que muitas vezes não fariam parte da rotina dessa família e que agora fazem. E a família ela vai ter que lidar com esses comportamentos inadequados também da criança, né? Então, com essa agitação, essa impulsividade, com essa dificuldade de relacionamento social, e a família ela vai ter que dar esse suporte para essa criança. Então, essas questões específicas que eu estou colocando agora são questões que demandam bastante da família e que podem ser fatores estressores para esse cuidador, ou para todos os cuidadores, ou até para aquelas, né, para os irmãos, enfim, para os tios, para aqueles que moram e que dividem o dia a dia e a rotina com essa criança. Então essas questões, elas podem afetar muito a qualidade de vida do cuidador, né? O cuidador se sente muito sobrecarregado, se sente com muita dificuldade, porque de fato tem uma demanda. E o mais grave ainda, o que pode acontecer, e às vezes a gente sabe que acontece, é que esse cuidador ou essa família, ele acaba perdendo a capacidade de ser empático com a criança, de acolher a criança. Por quê? Porque essa família tá tão desgastada, tá tão irritada, que quando essa criança vem para a família pedindo uma orientação, às vezes pedindo colo, pedindo uma orientação, a família, ou o pai ou a mãe estão tão desgastados que eles acabam afastando a criança, né? Ou porque tá muito irritado, porque tá desgastado mesmo. Mas aí eu tenho um distanciamento, além de eu me sentir desgastada e sobrecarregada, eu ainda afasto essa criança, eu não consigo acolher essa criança, tá? Isso também pode acontecer. Então, o que eu proponho aqui para vocês é que vocês, nesse primeiro momento, avaliem, né, em relação a qualidade de vida de vocês, né, do pai e da mãe que está me assistindo agora. Vocês conseguem perceber isso? Porque o primeiro passo é a gente conseguir perceber quão desgastado nós estamos, né, o quão difícil está sendo, e que eu posso muitas vezes estar afastando essa criança ou não conseguir acolher, porque na hora que ele vem porque ele caiu e se machucou, eu já falei 10 vezes que você não podia ter feito isso, que você não para quieto, que tal, e eu não consigo nem acolher e dizer, não, vem aqui, calma, vai passar, eu vou cuidar, né? Isso pode acontecer em função da sobrecarga dos cuidadores, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você, pai, mãe, enfim, né, avós que estão cuidando dessa criança, que o primeiro passo é a gente poder observar e reconhecer isso. Isso já é muita coisa, né? Eu poder observar e dizer, olha, de fato, acho que eu tô no limite, eu não tô conseguindo acolher, não tô conseguindo interagir de maneira, né, mais adequada possível, ou fazer uma interação de qualidade com essa criança, né? Porque se a gente consegue olhar para isso e perceber, aí, a partir daí que a gente vai conseguir ter outros passos. Antes disso, a gente nem consegue, né? Então, reconhecer que a gente está sobrecarregado, né, que a gente tem dificuldades, é um passo fundamental para o cuidado da criança e para o autocuidado desse familiar. Então, a primeira estratégia que eu proponho para vocês que estão me ouvindo agora é tentar identificar se algum desses sinais que eu acabei de conversar em relação ao estresse relacionado ao cuidador, se vocês identificam algum deles no dia a dia de vocês. Por quê? Porque para a gente tomar qualquer ação ou melhorar em algum sentido, a gente primeiro precisa identificar que a gente tem uma questão. Então, se vocês conseguem identificar que se sentem sobrecarregados, que as queixas mais frequentes, né, em relação ao seu filho com TDAH estão relacionadas à desorganização, à impulsividade e à hiperatividade, então provavelmente vocês têm essa sobrecarga, se sentem sobrecarregados e vivem situações de maior estresse. Então, a primeira coisa é vocês poderem reconhecer isso,
que já é uma questão fundamental, eu poder perceber, olhar para a minha rotina, identificar as dificuldades e quais são essas dificuldades. Esse já é um passo importantíssimo e fundamental para a gente pensar numa melhora de qualidade de vida, tanto para vocês quanto para a criança, né? Uma segunda questão vocês pedirem apoios para outras pessoas. Então, para aqueles que têm um parceiro que mora junto, ou o pai da criança que não mora junto, mas que a gente consegue ter uma boa fala, uma boa comunicação, se for uma possibilidade, peça ajuda. Se for a família extensa, os avós, tias, tios, enfim, também pode pensar em uma possibilidade, né? De repente, se tem um coleguinha da escola e tem a mãe que é próxima, também é uma possibilidade para vocês conversarem, colocarem essas dificuldades ou pedirem ajuda em algum momento, né? Porque é importante também que você, pai, mãe, cuidador, tenha algum momento que você consiga se cuidar, né? Que você consiga ter alguma atividade de prazer, de lazer, que pode ser muito simples, que pode ser uma atividade de autocuidado, por exemplo, para quem gosta de música, dança, atividades manuais, enfim, atividades simples que a gente possa incluir na nossa rotina do dia a dia, né? Isso é importante. Então é importante que vocês se conheçam se vocês estão passando por essa situação de estresse, se tem alguém que consegue, se tem uma rede de apoio que consiga ajudá-los, né, que consegue em algum momento, para você ter um momento de lazer ou de autocuidado, enfim, que aí pode ser, cada um vai saber o que agrada mais, né? Então essa também pode ser uma estratégia bem importante. Uma questão muito importante, nós sabemos que a nossa realidade ainda no Brasil é que a grande parte dos cuidadores responsáveis pela criança com TDAH são mulheres, né? Então a mãe, a avó, enfim, são mulheres, e que grande parte dessas mulheres tem um trabalho fora de casa. Então a gente sabe também dessa sobrecarga. Então, por exemplo, atividades de autocuidado, como fazer a unha, hidratar o cabelo, fazer coisas simples que a gente possa fazer e colocar um tempo na nossa rotina no dia a dia, né? Porque a gente sabe que ainda, apesar de cada vez mais eu ter percebido que os pais, os avós, os tios têm se envolvido cada vez mais na rotina no dia a dia das crianças, né? Isso é um ponto positivo. A gente vem percebendo que tem uma mudança de comportamento social. No entanto, ainda assim, são as mulheres as grandes responsáveis pelas essas crianças, né? Então a gente tem que pensar em algumas estratégias de autocuidado, de prazer, de lazer, pedir ajuda, né, para nossa rede de apoio quando for possível. E o mais importante nesse momento agora é que vocês possam, depois de ouvir todas essas informações, refletir se de fato vocês estão vivendo essa situação de maior sobrecarga e de estresse em relação a vocês e o autocuidado que vocês devem ter, e observar também se a criança, né, com TDAH, seu filho, a criança que você é responsável, também apresenta esses sinais, né? Porque aqui é um momento de conscientização, então de apontar para vocês que essas situações elas existem, elas são frequentes e a gente tem que ficar atento a todas elas. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, precisarem de outras orientações, entre em contato comigo através das minhas redes sociais, aqui no canal do YouTube. Vai ter na descrição desse vídeo as outras redes sociais, que são o Instagram e o Facebook. Eu espero ter contribuído. Até logo!